E aí, quais são, então, os 4 passos que ficam simples para a gente executar as nossas ideias? O primeiro deles é entender que aquilo que a gente tem é uma hipótese, tá? Então, a gente tem uma hipótese de problema. O que é isso? Eu acho que o meu produto, eu acho que aquela pessoa tem um determinado problema. Esse é o primeiro passo. E é hipótese mesmo, porque é achismo, tá? Enquanto alguém não comprou de você, ainda está no campo do achismo. Então, eu acho que a pessoa tem um problema, eu acho que eu tenho a solução para esse problema, e eu preciso testar, ou seja, eu preciso saber se esse meu achismo de solução também é um achismo que resolve esse achismo de problema. E você fala, cara, mas espera aí, mas eu já tenho o produto pronto, eu já tenho a oferta, eu já tenho tudo pronto. Se você tem tudo pronto e ainda não vendeu, ainda é um achismo. Porque o que vai validar se a sua solução é uma solução de fato para aquele problema é a venda. E aí, depois que você valida essa solução no mercado, a gente pode fazer como o Ciro Bottini, empacotar e vender, vender, vender. E aí, quando a gente for descobrir o problema, vamos entrar um pouquinho nessa dinâmica de descobrir o problema. Primeira coisa é esquecer um pouquinho os dados demográficos, não que eles não sejam importantes nesse momento, mas para que a gente consiga trabalhar essa hipótese com mais clareza, uma coisa que a gente precisa se preocupar é a circunstância. Qual é a circunstância que aquela pessoa, né, aquela persona, aquele extrato do meu público ideal, ele está passando num determinado momento? Qual é aquela circunstância? E aí, lembrando sempre, né, que a gente está sempre fugindo da dor e buscando prazer. Né? Um raio-x da persona é o mapa da empatia. Né? O Mazzini já falou um pouco para vocês sobre essa dinâmica. Então, é importante a gente colocar esses achismos nessa ferramenta. Depois vocês podem ter acesso aos slides e aí veem depois tudo isso, beleza? O problema. O que a gente entende, então, como problema e o que a gente pode ter norte agora para o problema? Entender que o problema ele é um problema do indivíduo. É importante a gente focar em problemas do indivíduo e não em problemas genéricos da sociedade, quando a gente estiver trabalhando o nosso produto. Por exemplo, tá? Um exemplo agora de longe ou perto. 90% do lixo do Brasil não é reciclável. Beleza. E aí? Para eu resolver esse problema, eu preciso o quê? Movimentar coisas públicas, políticas públicas e tudo mais. É longe. Ah, dá para resolver? Dá para trabalhar para resolver? Dá. Mas dentro da nossa realidade, ele está longe. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Beleza. E a gente tem a possibilidade de trazer isso mais para perto. Então, avalia dentro daquilo que você está vendendo, né, se está perto. A solução para o problema ela está clara, ela está perto. Né? E aí um exemplo seria, as pessoas não sabem quais materiais são recicláveis ou não. E aí, para isso, você pode desenvolver até um produto digital que resolva esse problema para ela. O problema também não é motivação. Por exemplo, o Brasil não forma profissionais rápido o suficiente. Né? Oh, que droga, né? Tem até cara de discurso, né, político isso. Né? Empresas encontram dificuldades para encontrar profissionais qualificados. Isso faz o quê? Está mais perto, está mais próximo da gente resolver. Está claro isso? Beleza? Vamos lá. Depois que você pensou a sua hipótese de problema, a gente parte, então, para a hipótese da solução. Então, o que é o que eu acho que eu vou resolver? Para a gente levar essa hipótese da solução, é legal a gente começar a trabalhar e entender a dinâmica de uma proposta de valor clara, definir o que é o presente que eu vou entregar para esse meu cliente. O que ajuda a gente a fazer isso? O Canvas da proposta de valor. É um quadro, uma ferramenta, também bastante visual, que você pode, então, colocar ali. Quais são os ganhos, né? Do lado rosinha ali, ó, são as pessoas, né? Os ganhos, né? Aquilo ali é a sua persona, e do outro lado é a proposta do teu produto. Isso forma a base da tua oferta. Né? Quais são os ganhos que essas pessoas querem ter, quais são as dores que elas têm, quais são as tarefas que elas querem resolver, e com isso você trabalha o teu produto para fechar, né? Com os criadores de ganhos, com os matadores, né, dessa dor, e o teu produto, de fato, para resolver isso. E aí, fechando esses dois lados, você consegue ter uma clareza um pouco maior da tua oferta. Show? E aí, para a gente iniciar essa validação, é importante a gente explorar o mercado. E aí, para isso, tem um artigo lá no site do Mentalidade Empreendedora, que vocês podem acessar depois,
e dar uma olhada, tem alguns scripts ali gratuitos para vocês verem ali formas de validar, né? E aí a validação, ela dá início aos testes. Como que a gente testa, então? Com conversas corpo a corpo, a gente testa com protótipos, a gente pode testar com experimentos e com pesquisas também, né? Eu vou dar para vocês aqui 5 frases, tá? Importantes para isso. Mas antes, eu queria que vocês pensassem assim, quando a gente estiver pensando essa resolução de problemas, é fundamental a gente identificar quais os problemas mais aparecem e quais desses problemas mais doem. Tá? E aí até uma dica para você que está nessa dinâmica lá do filho e tal, qual é o problema que mais aparece ali? Quando você conversa com a sua audiência, o que ela diz que é problema? O que ela está dizendo que tem de problema? E o que daquilo ali dói mais? Porque quanto maior for a dor, maior é a urgência da resolução. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem um livro de brigadeiros, né, brigadeiros gourmet, e ele estava buscando trabalhar aquela venda daquele livro como ensinar as pessoas a vender a criar e fazer para poder fazer em casa, receitas simplesmente. E aí ele estava com dificuldade de fazer o projeto virar naquela dinâmica, e aí ele mudou para um problema que doía mais, que era a dinâmica de pegar aquele brigadeiro e usar como uma renda extra. E aí só essa mudança de, ao invés de vender um livro de receita de brigadeiros para um livro de usar o brigadeiro como uma possibilidade de renda extra, fez ele explodir de vendas. Então, às vezes, a mudança que a gente precisa no nosso produto nem é no produto, é na oferta do produto. Normalmente é isso, sabe por quê? Porque a gente se esmera para fazer uma coisa boa. É ou não é? Quem desenvolve produto digital aqui? Levanta a mão, por favor. Beleza. Você, quando vai fazer um produto digital, você faz assim, não, vou entregar um negócio horrível para essas pessoas. Pô, vou entregar um troço ruim. Eu vou fazer um negócio aqui de qualquer jeito, e dane-se, e é isso aí. É assim? Não é. A maioria das pessoas fazem os seus produtos de bom grado, com o melhor que ele tem, entregando o melhor, querendo dar o melhor para o cliente. Só que o que falta na nossa comunicação, o que impede a gente de vender, muitas vezes está relacionado a isso. A gente está achando que está resolvendo um problema que não é problema da pessoa. É um problema nosso, às vezes. Então, se você tem um produto que você quer usar para resolver o seu problema, está no caminho errado. O seu problema de grana, às vezes, né? Vou desenvolver um produto para fazer uma grana aqui, né? Estou com esse problema de grana, vou fazer um produto para resolver esse problema. Não vai funcionar. Se você for para resolver o problema das pessoas, no final das contas, você resolve o teu problema de grana. Né? E aí tem uma frase, né, do mentor meu, que eu gosto muito, que é: não pensar em si é igual a pensar em si. Pensar em si é igual a não pensar em si. Ou seja, quando a gente coloca e enxerga que a nossa oferta é para resolver o problema daquela pessoa, no final das contas, a gente resolvendo o problema dela, a gente acaba resolvendo o nosso de grana. Sacou? 5 perguntas-chave para validação. Quais são os seus 3 maiores incômodos hoje? Lembra sempre, tá, que a validação ela vai passar por uma dinâmica de presente e passado, nunca no futuro. Por quê? Porque as pessoas não fazem o que elas falam. Então, a pergunta mais errada que existe é quando você fala assim: fulano de tal, você compraria o meu produto? É ruim. Por que é ruim? Porque compraria está no futuro. Aí eu posso vir aqui, falar um monte de coisa e tal, apresentar meu produto para vocês e falar: pessoal, vocês comprariam? Aí todo mundo levanta a mão. Eu compraria. Eu falo: então beleza, compra agora aí. Ah, não, peraí, tal, não sei o quê, tem que comprar um remédio da minha avó, sei lá, sabe? Normalmente, as pessoas não fazem o que elas falam. Então, compraria não funciona. É o que ela fez, o que ela já fez. Como que você resolve hoje esse problema? Como que você resolve hoje? Quanto que você paga ou já pagou para resolver um problema desse aqui? Como que você pagou para resolver de uma forma pior do que a que eu tenho para resolver esse problema, sacou? O que você odeia nessa solução que você já tem para isso?
E se você tivesse uma varinha mágica, qual seria a solução ideal? E aí você consegue projetar o futuro para enxergar até mesmo a comunicação da tua proposta de valor com mais clareza. Que é o que ela quer, qual é o lugar que ela quer chegar com aquilo. Beleza? Tá claro isso? Pode depois tirar foto aí se quiser e eu também mando os slides para vocês. Isso é muito importante, vale a pena fazer essa pesquisa com a audiência de vocês. Resumindo o que a gente falou até agora, foque sempre nos problemas mais importantes, entenda o máximo possível do seu cliente, foque sempre nas premissas que são mais arriscadas, ou seja, o que é mais arriscado que pode comprometer o meu negócio? É isso que eu vou testar primeiro. Tá? E esse processo nunca termina. Muito bem-vindos ao mundo do empreendedorismo. Nunca vai acabar. A maior prova da validação é a venda. Beleza? Olha aí a validação do acelerador. Foi lá, um workshop com 18 pessoas. 18 pessoas lá em Cabo Frio e eu testei uma premissa. Eu queria saber se 2 pessoas tinham disposição de sair dos lugares delas para ir lá para Cabo Frio aprender comigo. E aí vieram 2 caras, um do Espírito Santo e outro de Ribeirão Preto. E aí eu dei como validado aquilo por conta daquela premissa. Isso também é uma coisa interessante, tá? Ah, Pedro, qual que é o certo e o errado na validação? Não tem. Não tem certo e errado quando você está desenvolvendo o seu negócio. Tem aquilo que você está fazendo e tem as suas metas e o seu compromisso com atingir a tua meta. Não tem certo e errado. A gente está muito acostumado a viver nesse mundo de certo e errado, por causa da escola e tudo mais. E beleza, né? A culpa não é sua, né? Cópia, né? A culpa não é sua. E é isso que acontece. Né? A gente tem esse problema e acha, e a gente quer sempre aquilo que está certo. Não, eu quero dar o passo certo e tal, e não vai ter. Não vai ter. Então, se você está esperando para executar, se está esperando o passo certo, não vai ter. Foi mal. Não vai ter. Você vai ter que executar para ver qual é. E aí chegou a hora de empacotar e vender, vender, vender.